No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como nós criamos um banco de dados no ArcGIS Pro e fazemos a carga de dados nesse banco. Então aqui eu tenho o ArcGIS pronto para iniciar. Ele me permite abrir um projeto ou criar um projeto novo. Então vamos imaginar aqui que nós vamos criar um novo projeto. Vou chamar aqui de projeto 02. Eu vou dizer aonde eu quero que ele salve esse meu projeto. Então, eu vou navegar aqui no meu diretório, tem uma pasta chamada projetos e eu quero criar, né, um novo projeto nessa pasta. Então, veja que aqui eu já tenho o projeto 01, que é o que aparece aqui para mim. Eu quero criar agora um novo projeto chamado projeto 02. Bem, quando ele inicia, né, o ambiente, ele vai nos permitir, então, trabalhar com o banco de dados que ele cria automaticamente quando nós criamos um projeto. Tá bom? Bem, como que nós podemos visualizar esse banco de dados que ele criou no momento que nós pedimos para ele criar o projeto, aqui no caso, projeto 02? Notem que ele já abriu para mim, aqui do lado esquerdo, o catálogo, tá? Que é o ArcCatálogo, que é o sistema de gerenciamento do banco de dados do ArcGIS. Se porventura ele não tivesse sido aberto, eu venho aqui em View e tenho aqui, ó, Catálogo Pane aqui, ó, tá? Então, ele me mostra aqui, em folders, o nome do projeto que nós criamos, que é projeto 02. E aqui, quando eu peço para expandir essa pasta, eu tenho aqui o banco de dados, está vendo? Ó, projeto 02.gdb, né? Geodatabase. Notem que esse tipo Geodatabase é o tipo do banco de dados do ArcGIS, tá? Se nós pedirmos para ver o que tem nesse banco, ó, ele está vazio, ok? Então, suponha que nós queiramos criar arquivos nesse banco de dados. E aí, quais arquivos, né? Então, de repente, foi nos passado alguns arquivos shapefile que nós gostaríamos de trazer para o banco de dados. Lembrando que a importância de nós trabalharmos com o banco de dados é porque nós temos um maior controle sobre os nossos dados. Controles de acesso, controles de edição, controles de alteração. Então fica de uma forma muito mais organizada quando muito mais pessoas vão usar esse banco de dados simultaneamente, tá? Do que nós trabalharmos, por exemplo, com arquivos que fiquem guardados em nosso computador, no C2 ponto, no D2 ponto, no pendrive e assim por diante, tá bom? Bem, então, nós temos que, em um primeiro momento, entender quais dados nós queremos trazer para o banco de dados. Então, nós podemos criar aqui em favoritos, adicionar um item, né, uma pasta, para que a gente consiga acessar essa pasta de uma forma mais rápida aqui no nosso ArcGIS. Então, nós vamos navegar até onde esses dados que nós queremos trazer para o banco está armazenado. Então, no meu caso, está nessa pasta aqui chamada Introdução. E olha e observe que ele já carrega a pasta e tudo que está dentro dela. Então, veja que eu tenho duas pastas dentro dessa pasta Introdução. Então, aqui na pasta EX01, eu tenho outras pastas. E dentro de cada uma dessas pastas, notem que eu tenho arquivos shapefile. Tá? Então, aqui eu tenho um arquivo de polígono shapefile, aqui eu tenho um arquivo de ponto, aqui um arquivo de linha e aqui um outro arquivo de linha. Tá? Então, para ilustrar, vamos imaginar que nós queremos trazer para o nosso banco de dados esse arquivo de BR regiões aqui. Tá? Então, nós temos que fazer isso em etapas. Bom, uma primeira etapa importante que nós temos que verificar é qual o sistema de coordenadas que esse arquivo está. Então, nós podemos fazer isso clicando aqui em cima do arquivo, botão direito, em propriedades. E aqui, ele vai nos mostrar o sistema de referência desse dado. Então, quando a gente expande aqui, ele nos mostra, olha, que esse dado está no sistema de coordenadas geográfica, ou seja, ele não foi representado no plano, ele não foi projetado. E o datum aqui que ele está sendo usado é o Sirgas 2000, tá? Então, quando nós formos criar o nosso banco de dados para armazenar essa informação de BR regiões, ele precisa ser criado nesse sistema aqui, ok? É claro que depois a gente consegue converter esse sistema, mas isso é para um segundo momento. Bem, então aqui no caso, nós já vimos que ele é um arquivo de polígono, né, no sistema Sirgas 2000. Bem, então o que nós vamos fazer, pessoal?
No nosso item project aqui, na nossa pastinha folders, nós temos o nosso banco. Então, nós vamos clicar aqui com o botão direito e vamos dizer para ele que nós queremos um new. E aí, veja que tem uma série de opções para que a gente possa criar dentro do nosso banco de dados. No nosso caso, nós queremos criar um arquivo, né? Nós queremos trazer aquele arquivo shapefile para dentro do nosso banco de dados. No banco de dados do ArcGIS, ele denomina os arquivos de feature class, tá? Se nós quisermos juntar determinadas feature class em grupos, nós podemos criar as features dataset. Então, por exemplo, imagine que você tem lá 3, 5, 10 arquivos referente ao relevo da sua área de estudo. Você poderia criar uma feature dataset chamada relevo e dentro dessa feature dataset você armazenaria essas 10 feature classes, tá? É só uma forma de você organizar melhor o seu banco de dados. Para o nosso exemplo aqui, nós vamos criar direto a feature class, tá? Então, eu vou marcar aqui a feature class. Ele vai me falar que esse processo é uma etapa de 6 passos, tá vendo aqui embaixo? Ó? A primeira delas, ele precisa que eu defina um nome para esse arquivo. Então, nós podemos, por exemplo, manter o mesmo nome do arquivo do shapefile aqui, ó, tá? Então, br_regiões_2022. Não tem problema manter o mesmo nome. Então, eu posso aqui, ó, em Create Feature, colocar lá br regiões, ou pode ser outro nome também, tá, pessoal? Não precisa manter exatamente o mesmo nome que está no arquivo. Eu só estou mantendo para padronizar e não me perder aí com os arquivos criados. Aqui em alias é um apelido. Veja que regiões aqui, ó, eu não coloquei com acento. E também não coloquei espaço. Então, é muito importante que no campo name, que é o nome da tabela que vai ser criada no banco de dados, nós não temos nenhum tipo de caractere especial. Espaço, acento, nenhum outro tipo de caractere, hashtag, arroba e etc. Agora, eu posso aqui no alias escrever da forma como é correto no português, né? Poderia colocar, por exemplo, Brasil, né? Brasil, espaço, regiões e colocar acento, espaço 2022, não tem problema, tá? Aqui embaixo ele me pede o tipo geométrico que esse dado é. Então, veja, de novo, voltando aqui no catálogo, eu tenho que me certificar que eu vá criar no banco de dados uma feição, uma feature class com a mesma geometria do dado que eu quero levar para o banco. Então, neste caso, é uma geometria de polígono, porque tem esse ícone aqui à esquerda do nome do arquivo, que é um indicativo da geometria dele, tá? Então, aqui eu vou precisar especificar que é polígono, tá? E aí, aqui no botãozinho Next, ele vai me dizer, olha, eu vou criar essas 2 colunas na sua tabela, porque eu preciso dessas colunas para controle do dado. Isso aqui é do ArcGIS, tá, pessoal? Mas você pode dizer para ele que você quer importar algumas colunas de um outro arquivo para que esse seu arquivo no banco tenha essas 2 colunas e mais as colunas que te interessam. Então, como nós aqui desejamos trazer os dados das regiões, nós podemos visualizar a tabela de atributos desse dado, olha. E podemos verificar se essas colunas aqui, ó, nos interessam. Então, nesse caso, imagine que você quer trazer para o seu banco de dados essas colunas aqui, ó. Então, você não precisa digitar essas colunas à mão. Você pode importar essa estrutura, esse nome, NM, região, sigla RG, área e o tipo desses dados. Então, ele faz isso para você de forma automática. Você apenas precisa dizer a ele que você quer importar os campos e mostrar aonde que esse arquivo está guardado. Então, no nosso caso, eu vou dizer a ele que o meu arquivo está guardado aqui na pasta EX01, BR Regiões, ele é esse arquivo que contém as colunas que me interessam, né? Então, veja, é esse arquivo aqui, ó, que tem as colunas que eu quero trazer para o meu banco de dados, tá? Então, nesse momento, o que ele está fazendo aqui? Ele está se preparando para criar para nós uma feature class com esse nome, que vai ser na estrutura geométrica de polígono e que vai conter essas colunas. Reparem que essas colunas aqui, ó, elas são exatamente as colunas do meu arquivo shapefile.
Por quê? Porque, na verdade, eu quero trazer tudo que está nesse arquivo Shapefile para dentro do banco de dados. Por isso que a gente importa aqui as colunas, tá? Então, no próxima etapa, nós temos que indicar o sistema de referência desse dado que nós estamos criando. Então, lembrem-se que nós viemos aqui em propriedades, como primeira etapa, e vimos que ele está em Sirgas 2000. Então, nós temos que ir lá também dizer que o dado que nós vamos criar no banco é Sirgas 2000. Então, aqui, pessoal, é muito importante porque à medida que a gente vai trabalhando com arquivos, ele vai deixando aqui nos favoritos, tá? Mas se porventura de vocês não tiver nada, a gente tem que procurar esse sistema. E veja que ele tem aqui, ó, basicamente, duas pastas, né? Sistemas de coordenadas geográficas e sistema de coordenadas projetadas. Então, nós tínhamos visto que o nosso dado está em Sirgas, ou seja, ele está no sistema de coordenadas geográfico. Então, aqui, ó, o Sirgas é um sistema geocêntrico para as Américas, né? Então, eu tenho aqui a opção, ó, South America. E descendo aqui um pouquinho mais, nós temos a opção Sirgas 2000. Tá vendo aqui, ó? Então, nós temos que marcar. Veja que aqui ele tá dizendo, ó, qualquer um que alterar, ó, ele muda, ele mostra aqui em cima o que ele vai usar. Então, nós queremos que ele use o Sirgas 2000. Então, nós vamos dar aqui um Next. Esses fatores de tolerância nós não precisamos alterar, assim como os fatores de resolução e também as configurações de armazenamento. Então, nisso, nós chegamos aqui no sexto passo e dar um Finish. Nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está criando no nosso banco de dados uma Feature Class com aquelas colunas e com aquele sistema de referência que eu pedi para ele, tá? Então, como que nós visualizamos isso, né? Aqui, ó, observe que no nosso banco de dados que estava vazio até então, ó, ele já tem agora uma feature aqui, ó, tá? Então, essa feature você pode, por exemplo, com o botão direito nas propriedades, verificar que é uma feature class, como nós pedimos, o nome dela, o apelido que nós demos, o tipo de geometria que nós escolhemos, que foi polígono. Descendo aqui um pouquinho mais, ó, o sistema de referência que nós marcamos, então nós dissemos que queríamos em Sirgas. Então, ele fez aqui toda a especificação que nós pedimos para ele, tá? Bem, só que se nós trouxermos esse dado para, né, o ArcMap, aqui, veja que ele já carrega para nós automaticamente, tá vendo? Ó? Quando nós criamos no banco o arquivo, ele já mostrou aqui para nós. Só que esse arquivo, ó, ele não tem nada, tá vendo? Se eu pedir para ele mostrar Zoom to Layer, ele é um arquivo vazio. Tanto é que se eu abrir a tabela de atributos, olha, não tem nada, ó. Está vazio, não tem nenhuma feição desenhada nesse arquivo. O que ele fez até esse momento? Ele criou no banco de dados um espaço para que eu armazene dados, mas eu não carreguei esses dados ainda, né? Então, veja que ele fez tudo o que nós pedimos. Ó, ele trouxe para nós o NM região, a sigla, a área, mas ele não trouxe o dado em si. Por quê, pessoal? Quando nós criamos um arquivo, o próximo passo é fazer um load de dados. Então, aqui com o botão direito, ó, eu tenho a opção Load Data. Então, nós vamos fazer uma carga do dado no banco de dados, tá? Nós vamos fazer o que a gente chama de append aqui, ó. E aqui é muito simples, ó. Ele vai te perguntar qual dataset que você quer trazer para o seu banco de dados. Então, aqui é o momento de nós buscarmos a nossa pasta, né, no nosso computador, onde que estão os nossos arquivos que nós queremos carregar aqui para o banco. Então, nesse caso, a gente sabe que está em EX01, BR regiões, e é esse arquivo aqui que nós queremos, olha. Quando a gente faz isso, ele vai entender aqui, ó, se nós clicarmos dentro aqui dessa caixinha, ó, se a gente clicar dentro, ele mostra, olha, eu estou indo lá no seu disco D, nessas pastas, e estou trazendo esse arquivo aqui, ó. É bem importante a gente verificar se ele está trazendo o arquivo certinho, tá? Aí, pessoal, a gente tem que marcar o target. Ou seja, eu estou pegando esse dado e estou colocando nesse banco aqui, ó, projeto GBD, nessa feature class. Se for isso que você quer, e é o que nós queremos, você vai clicar aqui em Run, vai aguardar ele executar o processo, e ele vai dar aqui uma mensagem verde aqui dizendo que ele fez, né? É que correu tudo bem, né? Tá vendo aqui? Ele deu
um certinho. Se for qualquer erro, ele vai mostrar em vermelho. Se for qualquer aviso, ele vai mostrar em amarelo, tá? Então, nesse caso, ó, note que agora eu já consigo ver o meu dado, ok? E se eu olhar a tabela de atributos, veja que agora eu tenho exatamente todas as linhas que eu tinha no meu arquivo lá em Shapefile, né? Ó, se eu pedir para ver essa tabela de atributos aqui, ó, ele vai abrir o meu Shapefile, tá vendo aqui, ó, .shp? Então, ele está mostrando esse arquivo, ó, e aqui é o arquivo do banco de dados, ó, tá? Então, reparem que ele trouxe todas as linhas que eu tinha aqui, tá? E todas as colunas também que eu tinha. Então, isso é o que nós chamamos de carga no banco de dados. Isso aqui, gente, funciona para qualquer geometria. Pode ser polígono, ponto, linha, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós queremos trazer um arquivo de pontos. Então, o primeiro passo, verificar nas propriedades o sistema de referência. No caso aqui, também está em Sirgas 2000. Então, nós vamos no nosso banco e vamos falar para ele que nós queremos uma nova feature class. Neste caso, eu vou chamar de frigoríficos, que é o que eu preciso, né, carregar. Então, aqui eu posso colocar assentos, tá? Neste caso, o tipo vai ser um tipo de ponto, tá? Então, mais uma vez, next, eu vou importar, porque eu quero que ele traga todas as colunas. Então, se eu olhar a minha feature frigorífico aqui, ó, na tabela de atributos, olha quantas colunas eu tenho, olha. Eu quero que ele importe todas essas colunas para mim, tá? Então, eu preciso dizer isso para ele, aqui pedindo para ele importar. Então, de novo, nós vamos até a nossa pasta, né, que contém os nossos dados. E ele vai ler aquela shape e vai mostrar aqui quais as colunas ele vai criar de acordo com a gente que nós estamos pedindo. Próximo passo é o sistema de referência. Como nós acabamos de usar o Sirgas 2000, no exercício anterior ele já está marcado aqui no favoritos, tá? Se porventura não estiver, de novo, você vai lá em sistema de referência e de coordenadas geográficas, aqui em América do Sul, e vai procurar aqui o Sirgas. Você pode também digitar aqui no search, ó, Sirgas 2000. Ele já traz para você, tá? Você marca next, aqui também, finish. Lembrando que até esse ponto ele está fazendo o quê? Ele está criando no banco de dados a feature, tá? Só que essa feature, olha, ele já carregou aqui, ela não tem nada. Como que nós confirmamos que não tem nada? Verifica a tabela de atributos. Aqui no caso, olha, pedindo para abrir a tabela de atributos, ó, veja que ele criou as colunas, como nós pedimos, mas não tem nenhum dado, né? Então, nós precisamos fazer um load. Esse load de dados, nós podemos, né, fazer ele, e sempre devemos fazer, para evitar, para possibilitar trazer os dados que nós queremos. Então, aqui no banco, botão direito, load, data, vamos dizer o arquivo que tem os dados, então no nosso caso aqui é frigorífico, e para onde que nós queremos que ele guarde esses dados. Então veja que aqui é o shape e aqui é exatamente no banco de dados que nós queremos, nós temos aqui frigorífico. Vamos executar, então veja que agora, ó, o que não tinha nada, ele trouxe aqui para nós, deu tudo certo. Ele trouxe para nós, só para verificar, ó, abre a tabela de atributos, veja que agora aqueles 207, ó, frigoríficos estão todos aqui, ok? Bom, pessoal, esse é o processo de criação e carga de dados no banco de dados do ArcGIS Pro, ok? Até mais.